Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Você pode se assentar. Amados irmãos, amada igreja, de acordo com um artigo de um site cristão, site evangélico, as igrejas evangélicas cresceram 543% em 20 anos. 543% em 20 anos aqui no nosso país. Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo, a USP, em 1990 havia 7.033 igrejas evangélicas no país. Em 2019, o número aumentou para 109.560 igrejas, com 17 novas igrejas abrindo todos os dias. Esses são os dados que esse site gospel, site cristão, apresentou ali, retirado de um centro de estudo da metrópole da USP, São Paulo. Ou seja, em 20 anos houve um crescimento de 543% no país. Esse dado era para fazer a gente glorificar, exaltar o nome do Senhor, aplaudir, saltar de alegria. Mas, quando a gente olha para a palavra, parece que há algo muito estranho, muito errado acontecendo. Porque se há o Evangelho, se há representantes de Cristo, precisa haver transformação. O caráter de Cristo precisa avançar. Mas não é isso que tem acontecido, infelizmente. Eu já utilizei esse texto em algumas ministrações aqui para nos advertir quanto aos perigos de nós adotarmos padrões mundanos, padrões humanos. Mas hoje, eu quero tratar de um assunto muito pior do que esse. Hoje, eu quero falar de um perigo que surge a partir de dentro. Eu não vou falar do perigo que tem lá fora, mas eu vou falar de um perigo que surge a partir de dentro. Esse é o título da mensagem: o perigo a partir de dentro. Amados, por diversos motivos, a gente pode perceber que esse perigo, pelos dados, ele aumenta cada vez mais. Por diversos motivos. E, infelizmente, o perigo que nós queremos tratar é a ausência do novo nascimento. É um perigo muito maior, muito mais grave do que aquele que vive deliberadamente na prática do pecado.
É o perigo da ausência do novo nascimento. E o texto que nós lemos, nós utilizamos, declara isso. Que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em suma, a partir daqui de dentro, infelizmente, há pessoas, eu falo não apenas daqui, mas de uma forma generalizada, há pessoas que estarão entrando em condenação a partir de dentro. E por que isso? Eu quero enumerar 4 pontos com vocês nessa manhã, que diz o seguinte: há caminhos de morte a partir de dentro quando o entendimento das pessoas que estão dentro está distorcido. O entendimento está distorcido. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que perigo há nessa palavra? Nenhum. Pelo contrário, está falando de vida, não de morte. Mas muitas pessoas contaminadas pelas circunstâncias só conseguem enxergar que há um Deus de amor. Mas se a gente, e nós já tratamos sobre isso aqui, sobre os atributos de Deus, para quem acompanhou, mas quando a gente olha para a palavra, além de ser um Deus de amor, o nosso Deus tem vários outros atributos também. Justiça, bondade, longanimidade, ira, também é um atributo de Deus. O mundo lá fora só foca aonde? No amor. Não, Deus é amor. E esse conceito invadiu o coração de muitos que estão dentro. O mundo lá fora argumenta esse amor para viver de uma forma contrária à vontade de Deus. E os que estão dentro, ou uma boa parte dos que estão dentro, para justificarem uma vida não transformada e pecaminosa, também se utilizam do mesmo argumento. É um entendimento distorcido, apesar de ouvirem que o nosso Deus é justiça. É amor? Claro que é. Nós não estamos negando isso, a palavra do Senhor é clara. Mas Ele também é justiça. E a prova de que Ele tanto é amor quanto é justiça foi que Ele, por amor, entregou o seu Filho, o Cordeiro Santo de Deus, para que nele, Ele, o próprio Deus, o Pai, satisfizesse a sua justiça no seu Filho. Contra o quê? Contra os nossos pecados, contra os pecados da humanidade, que naquela cruz foram reunidos numa só pessoa. E que pessoa é essa? Jesus Cristo. Se a gente para ler o capítulo 53 do livro de Isaías, minuciosamente a gente fica espantado. Tem um trecho ali, eu nem
separei esse trecho, mas tem um trecho ali que diz que Deus se agradou em moê-lo. Moê-lo quem? Ao seu filho, fazendo-o enfermar. Se eu não me engano, acho que é o versículo 10. Mas por que isso? Para que através do seu filho, a justiça de Deus contra o pecado fosse satisfeita. Porque Deus não é alguém corrupto. Não é alguém que vê o erro e deixa esse erro impune. Não. O erro, ele tem que punir. Porque se ele não punir, ele é corrupto. E essa punição, ele executou em cima do seu filho, na cruz do Calvário. E muitos dentro permanecem com o entendimento distorcido. Deus amou o mundo sim, não para que as pessoas vivessem uma vida longe dele, mas para que as pessoas, através de Jesus, da fé em Jesus Cristo, pudessem se reaproximar dele. Mas eu não acho que Deus vai lançar pessoas na condenação. Tem crente que diz isso. Porque não observa a palavra. Deus não poupou nem o seu próprio filho. Antes, satisfez a sua justiça no seu filho. Porque se ele faz isso em qualquer um de nós, não sobraria ninguém na humanidade. Mas ele fez isso justamente para que pudéssemos ser salvos, ser restaurados, ser redimidos por ele. Foi por isso que Deus entregou o seu filho, irmãos. E as pessoas continuam com esse mesmo conceito. Deus não faria isso. Deus não condenaria ninguém. Ora, se Deus não condenaria ninguém, não condenasse ninguém, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Por que ele teria que exercer a sua justiça no seu próprio filho, se no final das contas todo mundo seria salvo? Tem gente que diz isso, e tem crente que acredita nisso. É um entendimento distorcido. Completamente distorcido. Tem gente que vem para a igreja para se sentir bem. Eu vou para a igreja. O argumento não é, eu me vi pecador, eu me reconheci como um pecador, como alguém digno de condenação, e eu entendo agora pela palavra que eu preciso de Jesus. Eu preciso de um Salvador, eu necessito com todas as minhas forças, ou melhor, além das minhas forças, de um Salvador. Não. A pessoa diz, eu vou para a igreja. Mas por que ela, muitas das vezes, ela diz que precisa vir para a igreja? Para se sentir bem. Para o pastor tirar o peso que há na vida dela, para arrumar um relacionamento, para desenvolver algum tipo de talento, algum tipo de dom, ou porque gosta das amizades, da música. Tem gente que frequenta a igreja, não é o nosso caso aqui, apenas por causa das profecias. Eis que eu te digo, olha, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo que vai acontecer. Olha, Deus está te dando, eu estou vendo aí, a bandeja na tua mão agora aí, o anjo aí, Tem gente que só vai para a igreja por causa disso. Ou porque se acostumou com o ambiente gospel, religioso.
Esse é um entendimento distorcido. Nós estamos aqui por quê? Porque eu estou aqui, porque você está aqui. Se não for por Cristo, se não for única e exclusivamente por causa de Cristo, há um caminho de morte aqui dentro desse lugar. Ou em qualquer outra igreja evangélica, se o seu entendimento não for apenas por causa de Cristo. É bem verdade, irmãos, que por conta de um monte de teologias, as pessoas de fora vêm com entendimento distorcido. Elas até vêm, mas não devem permanecer com esse entendimento distorcido. Porque se permanecem, elas estão a partir de dentro, ou melhor, elas continuam a partir de dentro, trilhando esse caminho de morte. Tem gente que está em Cristo hoje, porque há décadas foi curado. Tem gente que está em Cristo porque Deus restaurou a família. Tem gente que está em Cristo porque Deus abriu uma grande porta de emprego, ou porque Deus deu a oportunidade sobrenatural de conseguir uma casa própria, ou de comprar o carro que sonhava. Tem gente que está em Cristo porque a bênção chegou, a vitória chegou, e só por causa disso. Eu conheço o exemplo de uma pessoa, e eu tive a oportunidade de conversar com ela, que depois de décadas na igreja, ela acabou se lamentando comigo, dizendo que durante todos esses anos estava servindo ao Senhor, mas que uma pessoa da sua família, e ela esperava que uma pessoa da sua família fosse curada, e essa pessoa não havia sido curada, e ela estava decepcionada com o Senhor. Entendimento errado, entendimento equivocado. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus permitir que morra, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele vai ser Deus. É bem verdade que nós, eu também não, irmãos, de coração, nós não queremos situações ruins na nossa vida. Quem é que quer? Eu não sou louco de dizer que eu quero, mas elas poderão vir. E se elas vierem, Deus vai continuar sendo quem Ele é. E compete a nós pedirmos graça ao Senhor para podermos suportar aquele momento de dor, de choro, de lamento, de deserto, de caverna. E sabe o que acontece com essas pessoas que vêm para o Senhor por essas motivações? Quando vem o deserto e a caverna, viram as costas e vão embora. Entendimento distorcido. Tudo isso que eu falei, Deus pode fazer. Mas se você pega os evangelhos, pega a doutrina dos apóstolos, o cerne da mensagem, a espinha dorsal da mensagem é o quê? É a salvação. Eu posso prosperar? Posso. Deus pode me fazer prosperar? Pode. Deus pode me dar um carro, Deus pode me dar uma casa. Deus pode abrir uma porta de emprego maravilhosa para mim? Pode. Não há nada de impossível. Deus pode curar uma pessoa da minha família, Deus pode me curar. Tudo isso Deus pode fazer. E eu também posso orar para que Deus faça. Mas o motivo da minha busca ao Senhor não deve ser aquilo que Ele pode fazer, mas deve ser por quem Ele é.
Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericordioso, longânimo, poderoso, soberano, excelso. E é um perigo para as pessoas que permanecem com esse sentimento distorcido, com esse entendimento distorcido. Parece direito, sabe por quê? Porque tem a falsa sensação de que porque estão dentro da igreja, estão trilhando o caminho da salvação. Vão subir aquela escadinha branca quando fecharem os olhos aqui nessa terra. Mas se não houverem passado pelo novo nascimento, haverá condenação. Em segundo lugar, há caminhos de morte a partir de dentro, quando os ensinamentos não condizem com os ensinos de Jesus e a doutrina dos apóstolos. E por que nós colocamos dessa forma? Porque há ensinamentos bíblicos que já se tornaram obsoletos, que já perderam a validade, que já passaram. E muitas igrejas continuam insistindo, batendo na tecla. Principalmente no que diz respeito a promessas de prosperidade, de bênçãos. Aí recorrem lá ao Antigo Testamento para, argumentar, olha, Deus vai te dar isso, Deus já vai te dar aquilo. Veja o Abraão, veja o que Deus fez. Deus prosperou, ele saiu da terra dele, levou para uma outra terra. E qual é o chamariz hoje? Vem para Cristo e você será feliz. Vem para Cristo e você vai prosperar. Vem para Cristo e as portas se abrirão. Vem para Jesus, aqui nessa igreja, que a sua bênção vai chegar. Ou então um slogan, né? Pare de sofrer! Aqui você será curado. Na sua vida aqui, tudo vai melhorar. Já deu tudo certo. Se você colocar sua fé em ação, já deu tudo certo. Mas não é isso que diz Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Veja a doutrina dos apóstolos. Isso, quando se fala doutrina dos apóstolos, é aquilo que eles escreveram. Por quê? Porque eles aprenderam direto da fonte. E quem é a fonte? Jesus Cristo. Quando vocês nos ouvirem falar a doutrina dos apóstolos, é isso. Aqui, Paulo escreveu. Ele não está dizendo, olha, vem para o evangelho, que a partir do evangelho a sua família vai ser restaurada, tudo vai dar certo. Não. Volto a repetir, Deus tem o poder de fazer isso, amém? Mas o tema central não é esse. É algo muito mais profundo. É algo duradouro. Um dia a saúde, a vida acaba aqui nessa terra. Um dia a morte vai dissolver as famílias. E eu não estou dizendo com isso que nós não devamos ministrar sobre as famílias. A questão não é essa. Mas um dia a morte vai dissolvê-las.
E o que vai restar? A prestação de contas com o Criador, através da nossa alma. Então, nós devemos viver de uma forma que, quando chegar a nossa vez de partir, como eu sempre falo, quando cantarem a nossa senha, nós estejamos escondidos em Deus, através de Jesus Cristo. Então, não deem ouvidos aos ensinamentos errados que um monte de gente fala. E eu não estou com isso aqui querendo apontar o dedo e acusar a ninguém, mas apenas advertir você que há caminho de morte a partir de dentro, se o nosso coração não estiver naquilo que é correto, naquilo que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cuidado com o entendimento distorcido. Talvez porque você ficou ouvindo um determinado palestrante muito bom, eloquente, cheio de passagens bíblicas provando para você. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado que ele pode estar sendo um agente. Claro, se ele está distorcendo, ele está sendo um agente do inferno para minar a sua fé, para roubar a sua fé. Cuidado. Primeiro lugar, caminho de morte a partir de dentro, quando o entendimento está distorcido. Em segundo lugar, há caminhos de morte a partir de dentro, quando os ensinamentos não condizem com os ensinos de Jesus e a doutrina dos apóstolos. Todo discípulo de Jesus precisa saber que no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci. Todo discípulo de Cristo sabe, ou pelo menos, na verdade, todo discípulo de Jesus realmente sabe, que a partir do momento em que é resgatado e restaurado por Ele, a partir daquele momento ele precisa carregar a sua cruz diariamente, renunciar a si mesmo e seguir o caminho da salvação. E sabe o que significa carregar a cruz, irmãos? Morrer todo dia. Abrir mão de muitas coisas. Estar disposto a perder coisas por amor ao Senhor. A sofrer algumas situações por amor ao Senhor. Aí cai por terra a questão do pare de sofrer. Tudo vai melhorar. Sim ou não? Cai por terra. Por isso é que nós devemos ficar com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, há caminho de morte a partir de dentro quando a motivação permanece distorcida. A motivação permanece distorcida. Muitas das vezes a pessoa faz a profissão de fé, é batizada, participa da ceia. Ela é membro de uma igreja evangélica. Ou porque, num determinado lugar, num determinado dia, a pessoa que estava ministrando na frente fez um apelo e ela sentiu-se impulsionada a estender as suas mãos para Jesus e veio à frente. E aí aquela pessoa que estava ministrando orou por ela, pedindo ao Senhor que a recebesse, escrevesse o seu nome no livro da vida. E ela declara: agora você faz parte da família de Deus.
E muitas pessoas já passaram por isso, já desceram as águas e participam regularmente da ceia do Senhor. São membros ativos de uma determinada igreja evangélica, mas ainda estão trilhando esse caminho de morte a partir de dentro. Sabe por quê? Porque elas acreditaram mais no método do que no Senhor. Tem gente que só porque toma a ceia e foi batizado, acha que está salvo. Eu não quero dizer, e eu preciso que você entenda isso, que participar da ceia e o batismo são ordenanças do Senhor. Mas tem gente que se submete ao batismo, por exemplo, com a motivação errada, sem compreender a necessidade de arrependimento, de que precisa de salvação, mas impelido por qualquer outro motivo, menos o de arrependimento, menos o de que precisa estar em Cristo. Isso é sério. Eu mesmo fui um exemplo desses. Não vou repetir mais, não. Já falei várias vezes o porquê que aos 12 anos de idade, em 1990, eu fui batizado numa igreja, num bairro daqui de São Gonçalo, chamado Rocha. Mas não foi por Jesus que eu me batizei. E aí, irmãos, há uma falsa sensação de que agora eu faço parte. Primeiro, que o pastor orou. Impôs as mãos e orou. Segundo, eu passei pelas águas. E agora, mensalmente ou periodicamente, eu participo da ceia. Agora sim, meu nome está escrito no livro da vida. Agora sim, eu sou salvo. Nem sempre. João, capítulo 3, versículo 3 a 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em suma, sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Filhão, essa obra de salvação não é encontrada aqui na terra. Essa obra de salvação, essa obra poderosa que acontece na vida de um ser caído, não é originada, não vem de homem algum, mas vem do Espírito de Deus. É exclusividade do Espírito Santo. É isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. Homem algum pode fazer essa obra, instituição religiosa alguma pode fazer essa obra, se do alto não vier a salvação, se de Deus não vier a salvação. Por isso, da minha afirmativa de que nem sempre quem um dia passou pelas águas é uma nova criatura. Por isso, irmãos, nem sempre quem frequenta os cultos de forma regular é alguém que nasceu de novo. Por isso que há caminho de morte a partir de dentro.
Porque tem gente que está se enganando, porque tem gente que está iludida com aquilo que já passou de forma religiosa. E quantas coisas a gente, ao longo da caminhada, a gente observa e a gente vê, a gente ouve. Inclusive aqui dentro. Recentemente eu fui entristecido com uma notícia. E uma evidência que eu pude constatar, apesar do mergulho na água, é natural que quando um membro some, que o pastor vá atrás. E assim, minha esposa e eu fizemos. E ali, após algumas tentativas frustradas de comunicação, eu consegui. Minha esposa tentou várias vezes, não conseguiu, e eu consegui. E conversando com uma das partes, num determinado momento vinha a conversa, não, aquela coisa toda, e de repente, uma das partes, eu serei muito sincero, ou muito sincera, eu não irei mais para a igreja enquanto o meu cônjuge não for. Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É um registro da palavra de Deus. Eu tentei argumentar algumas coisas, mas sem sucesso. Não compreendeu o Evangelho. Não compreendeu. E por fim, o último ponto. Características de alguém que está nesse caminho de morte. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, só algumas, tá, irmãos, por conta do tempo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual o destaque que eu dou aqui? Comunhão. A evidência de alguém que fora transformado, ou melhor, a evidência de alguém que não fora transformado, é que essa pessoa não faz questão de viver em comunhão. E o texto diz aqui, comunhão com quem? Com o YouTube? Com o pregador do YouTube? Com assinantes de algum canal no YouTube? Não, uns com os outros. E para que esse uns com os outros funcionem, nós precisamos estar em comunidade, precisamos estar juntos, unidos. Então, depois eu peço a você, leia a primeira epístola de João, porque ali, você faz uma reflexão, nós fazemos uma reflexão para ver
se nós somos de Cristo ou não. Através dessa epístola, nós podemos julgar a nós mesmos para ver se de fato nós estamos na fé. Então, uma das evidências de alguém que está trilhando esse caminho de morte é que essa pessoa não tem prazer de estar em comunhão com os seus irmãos. E é por isso que essa mensagem está sendo ministrada aqui. Não tem prazer. E está registrado. Não é uma coisa que o pastor acha que está falando, mas é porque está escrito. Uma outra evidência, separei apenas 3. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que isso significa? Que essa pessoa que diz que está em Cristo tem que andar como ele andou. É bem verdade, irmãos, que Cristo não pecou. E nós, infelizmente, pecamos. Mas isso não significa que, pelo fato de nós falharmos, a gente tem que dar vazão à nossa carne. A característica daquele que nasceu de novo é que essa pessoa, por mais que ela não seja perfeita, ela vai estar em constante batalha contra o pecado. Essa é a característica daquele que nasceu de novo. Não é que é uma pessoa infalível, um super crente, não existe isso. É aquela pessoa que vai estar em constante batalha contra o seu pior inimigo, a sua própria carne. É claro que temos inimigos externos também. É claro que Satanás trabalha ininterruptamente para minar, roubar a nossa fé. Mas a evidência de quem nasceu de novo é que essa pessoa vai estar sempre lutando contra os seus pecados. E quando ela peca, ela sente. Por quê? Porque ela é morada do Espírito Santo de Deus. Ela não fica em paz. Não fica em paz. Ontem mesmo eu fui repreendido pela minha esposa. No momento eu não percebi, mas depois que ela falou comigo, eu me entristeci comigo. E hoje pela manhã eu cheguei ali, chamei uma irmã ali fora, falei, você me perdoa por isso que você presenciou? No momento eu não percebi, mas aí minha esposa me chamou, pequei. E hoje eu tive a oportunidade de chamar uma irmã ali na frente ali e pedir perdão a ela pelo que ela havia presenciado. E expliquei algumas coisas também. Amados, se a gente peca e não sente o pesar, a gente está trilhando esse caminho de morte, mesmo estando aqui dentro. Se a gente não quer perdoar, por exemplo, se a gente, cultiva a mulherada que gosta muito de planta, se a gente cultiva essa erva daninha como se fosse uma rosa linda, tem gente que é assim, tem gente que está aqui dentro que continua assim, é como se tivesse numa redoma de vidro aquela erva daninha. Não, ninguém toca. Jesus, sai para lá. Espírito Santo, não, aqui não. Ninguém toca, ninguém mexe. É meu. Aí cada folhinha, ressentimento, mágoa, falta de perdão, ira. Vou revidar.
a partir daqui, vai para o inferno. Se não houver uma transformação. Se não houver uma transformação, vai ser condenado a partir daqui. A partir daqui de dentro. Amados, quem mais peca? Eu já trouxe uma mensagem falando sobre isso. Quem mais erra? É o próximo ou a mim ou eu contra Deus? Responde isso, por favor. Sou eu? É você contra Deus ou você contra o próximo? Eu vou responder para você. Somos nós contra Deus. Sabe por quê? O próximo, ele só é afetado pelo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus não. Deus é, além dessas coisas, as intenções do coração, os pensamentos errados que a gente tem, os olhares errados que a gente tem, um monte de coisa, de sentimento que vem que ninguém às vezes percebe e sabe, mas Deus vê e sabe. Então, o ônus maior da dívida não é do próximo que errou contra você, e ouve isso, pelo amor de Deus, antes que seja tarde para você. O ônus maior não é daquele que te ofendeu. Talvez sim tenha deixado marcas, tenha, deixado você traumatizado ou traumatizada. Eu não estou tirando esse mérito, mas Cristo transforma, mas Cristo cura, restaura. O ônus maior da dívida é nossa para com Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Que os tampões, que a falta de entendimento caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. E que de uma vez por todas haja a liberação de perdão e uma vida plena com Cristo. Antes que seja tarde demais. Porque Deus tem dado oportunidade para que daqui desse lugar seja vida e não morte. Mas tem gente que insiste em continuar no cultivo. Desculpa a expressão, curtindo a sua fossa. Curtindo a sua dor, cultivando a... Ela me feriu. Ele me feriu. Não é alguém que nasceu de novo. Logo, precisa desse novo nascimento. E, por fim, a última parte dessas características de alguém que está nesse caminho de morte. Primeiro João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É alguém que ama. É alguém que vive ainda dentro do padrão do mundo. Quem está nesse caminho de morte não é alguém que odeia o pecado. Lembre-se, odeia o pecado e não o pecador. É importante deixar isso muito claro. O que nós precisamos ter, o sentimento que precisa estar no nosso coração para os pecadores é de compaixão. Compaixão. E tendo compaixão, eu vou orar por ele ou por ela. Tendo compaixão, eu vou, quando tiver oportunidade, eu vou falar do amor de Deus para ela. E não acusá-la e não condená-la, porque já tem quem faça isso. Os próprios pecados dela já fazem isso. Já a condenam. Mas nós precisamos odiar a prática do pecado. Nós precisamos odiar o padrão do mundo, não as pessoas, mais uma vez falando. Não as pessoas. As pessoas a gente precisa ter compaixão, orar por elas.
e vivermos segundo Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, irmãos. Nós podemos olhar uns para os outros e ter pessoas como referência, sim. Lembrando que não tem ninguém perfeito aqui. Acredito que o que mais erra aqui sou eu. Mas nós podemos ter como referências uns aos outros. Vocês podem olhar para mim. E eu chamo essa responsabilidade para mim. Embora eu não seja como Paulo, de alguém que quer viver a vontade de Deus diariamente, de alguém que luta contra os seus pecados diariamente. Olhar para os nossos outros pastores como referências. A gente pode fazer isso. Mas lembrando que quem deve estar no centro sempre? Jesus. Jesus. E para finalizar, qual é? Se você falou até agora sobre o caminho de morte, a partir de dentro, então qual é a evidência para uma verdadeira salvação? Qual é a evidência para alguém que está dentro, que está trilhando esse caminho de morte? Qual é a evidência para que essa pessoa saia desse caminho e venha para o caminho da vida e vida em abundância? Um texto que a gente está cansado de falar, mas a gente precisa viver. 2 Coríntios 5,17. E, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a evidência, irmãos. Regeneração, novo nascimento. E só quem pode fazer isso é Deus. E é por isso que a gente precisa buscar ao Senhor de todo o coração, alma, força, entendimento. Homem algum pode salvar alguém, instituição alguma pode salvar alguém, mas Jesus Cristo pode salvar. E é a Ele que nós devemos buscar. E é a Ele que nós devemos buscar de todo o coração. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, irmãos. Todos são pecadores. Se Cristo não estiver na vida dessa pessoa, é condenação, amados. Mas Cristo veio, sabe para quê? Para desfazer as obras do inferno. Cristo veio para nos dar a oportunidade de sermos reconciliados com o Pai. O pecado fez com que houvesse uma ruptura nessa amizade do homem para com Deus. Mas Jesus Cristo veio para refazer esse caminho de amizade do homem para com Deus. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela sua alma, ore ao Senhor. Se você deu ouvidos a essa mensagem, se você foi enquadrado pelo Espírito Santo como alguém que, mesmo dentro, está trilhando esse caminho de morte, não é o fim. Não é o fim. Clame por Ele. Ore por Ele. Suplique a Ele: Senhor,
mesmo estando dentro, eu sinto, Senhor, que não houve uma mudança em mim. Mesmo estando dentro, Pai, eu não sinto prazer na Tua palavra. Eu não sinto prazer, Senhor amado, em estar com os meus irmãos. Eu não sinto prazer em andar como o Senhor andou. Eu não quero perdoar. Eu quero continuar vivendo, Senhor, os meus pecados. Mas pelo que eu ouvi, Senhor, haverá condenação se eu permanecer dessa forma, Deus. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero perdoar, mas eu preciso do Teu perdão, Senhor. Então me ajuda, Deus, porque eu não tenho forças, eu não consigo. E Deus virá ao seu encontro. E isso eu posso dizer para você que vai acontecer. Porque a palavra do Senhor fala. Deus virá ao seu encontro à medida que você reconhecer que precisa verdadeiramente dEle. Talvez você esteja na igreja há muitos anos, como aconteceu comigo. Mas um dia eu orei, e orei, e orei, e orei, e orei durante muito tempo pedindo a Deus para me salvar. Mais de 20 anos depois de ter tido um suposto encontro com Cristo, eu orava, eu suplicava, eu chorava, eu clamava, o Senhor me salva, porque eu descobri pela palavra que eu não sou salvo. Até que o Senhor veio ao meu encontro com graça e misericórdia. E isso eu sei que Deus quer fazer com alguns aqui dentro. Então é entre você e Deus. É entre você e Deus. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Seja reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Amanhã pode ser tarde demais. Não perca a oportunidade de ser regenerado, de ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ore até que o Senhor venha ao seu encontro e te transforme de dentro para fora. Se coloque de pé. Senhor, eis aqui a Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade de tratar desse assunto com a Tua igreja. E o que eu peço é que o Teu Espírito, Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer. O mesmo poder que me mostrou que eu estava perdido, mesmo dentro, há alguns anos atrás. E que, após algum período de súplica e oração, veio e me restaurou. O mesmo poder. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pela palavra, o Senhor um dia me convenceu do meu estado de perdição, mesmo dentro. E também pela palavra, o Senhor me mostrou que havia uma única esperança. E pela palavra, eu comecei a buscar-te, desarmado, arrependido, com o coração quebrantado, envergonhado, desse caminho de morte que eu estava trilhando e vivendo, Pai.
Ah, Deus. Dá essa experiência para os meus irmãos, para aqueles que estão no nosso meio, mas que ainda não tiveram um novo nascimento, aqueles que ainda não foram transformados pelo Senhor. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desses. Tem misericórdia daquele que ainda não compreendeu o teu evangelho, Deus. Tem misericórdia, Deus, eu te imploro, Deus, tem misericórdia. E faz a obra, Senhor, que homem algum, que instituição alguma pode fazer, ó Deus. Eu te imploro, Jesus. Eu te imploro, Senhor. Eu te imploro, Deus. Para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu te imploro, Deus. Eu rogo a ti, Senhor, por isso, Pai. Faz a obra, Senhor, que nós, homens, não podemos fazer, Deus. Quebra essas muralhas. Esmiúça essas correntes. Destrói, Senhor, essas cadeias, ó Pai. Desobstrui, Senhor, o entendimento, a audição, a visão, Pai. Pelo poder que é no teu nome, Jesus. Que esse martelo que é a tua palavra venha despedaçar, esfarelar esse coração de pedra. Que o poder do evangelho adentre esse rochoso coração como uma dinamite. E ele se torne em pó pelo poder que há no nome de Jesus. A ponto de haver reconhecimento de seus pecados. E uma corrida para ti em arrependimento de pecados, suplicando por salvação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.